Com o Covid-19, nós estamos ficando mais em casa. Os pais, as mães, mesmo trabalhando, o período de ficar em casa é maior. Os filhos não estão tendo aula. E aí, filhos, pais, todos eles em casa. Fazer o quê? Eu convidei para vir fazer uma visita para a gente no Dourados News a psicóloga Rosimeire Martins, professora Rosimeire Martins. Rosi, permita-me te chamar assim, Rosi, pela nossa amizade. Como que está a cabeça do cidadão hoje com relação a mais de 3 meses do Covid? Então, é uma situação diferente para cada sujeito, né? É ilusão a gente achar que todo mundo vai reagir da mesma forma. Há pessoas que se organizam no caos, há pessoas que elas não conseguem se organizar por mais que elas tentem, porque a casa já te remete ao descanso, a ficar mais à vontade, e aí ela teve que ser reorganizada, refeito, né? Todo o processo. Há crianças que não estão tendo aulas, mas precisam fazer as suas tarefas diárias, enfim, entregar nas escolas. Outros têm a aula via computador, e aí tem que se organizar, porque às vezes são 2, 3 que fazem aula, e aí um computador, e às vezes a mãe trabalha em casa, e também tem que se organizar nesse processo, né? Então, algumas pessoas ainda, por mais que nós já temos aí um bom tempo, 3 meses, indo para o 4º mês, há pessoas que ainda não conseguiram se organizar, e por isso a gente tem dado uma auxiliada com algumas dicas, algumas possibilidades, né? Porque às vezes você vai dizer para ela assim, ó, leia um livro, ela não vai ficar o tempo inteiro lendo livro, ela precisa dar conta das coisas do dia a dia. Então, há muitas pessoas que estão desenvolvendo pânico, está potencializando vícios como bebida, cigarro e até mesmo drogas ilícitas, ideação suicida. Outros, inclusive, estão sentindo muita solidão, principalmente os idosos. Por mais que você queira dar um tratamento diferenciado, preservá-los, às vezes nós acabamos deixando eles muito sozinhos, né? Então, alguns já conseguiram se organizar, buscando algumas rotinas, outros ainda estão bastante perdidos, desenvolvendo pânico, alguns estavam até tranquilos, mas aí começa a surgir novas notícias, tem sempre um plantonista na família que gosta de estar mandando os boletins, né? Isso potencializa, então às vezes aquele até que estava tranquilo até agora, por algum motivo, descompensou e não está conseguindo se organizar. Isso para quem fica em casa. E para quem está trabalhando? Você atende muitos profissionais. Sim, também para as pessoas que precisam trabalhar, né? E a gente precisa entender que para muitos é necessário que eles saiam, né? Por exemplo, nós temos casos de crianças especiais, o autista, ele tem uma rotina, às vezes ele precisa sair de casa e às vezes as pessoas não compreendem muito bem, né? Nós observamos até nas redes sociais algumas agressividades do tipo, fica batendo perna, né? E às vezes a pessoa necessita trabalhar até para melhorar a sua saúde mental. Há serviços que não tem como você levar para casa, não tem como você fazer pela internet, por exemplo. Então, o serviço do Gari, por exemplo, ele não tem como fazer a coleta de lixo pela internet. Então, ele precisa de condições adequadas, até para que você acondicione bem o lixo, para que ele possa fazer o trabalho dele. Então, essas pessoas também estão assim. Eu estava vendo um relato de uma mulher que estava em licença maternidade. E aí, no momento em que deu o boom, né, da Covid, enfim, do isolamento, ela teve que voltar para o trabalho. E onde ela trabalhava? Numa funerária. Então, uma pessoa que acabou de dar vida, ela tem que ir para um ambiente onde se fala em morte, em despedida, enfim, e aí com todas aquelas restrições, né, lidar com a dor do outro no momento em que ele não pode nem se despedir, porque algumas pessoas não puderam nem despedir, tiveram algumas coisas meio que desumanas também nisso tudo. Então, essas pessoas que têm para o trabalho, elas estão tomando as medidas cabíveis, estão tomando cuidado, enfim, mas ainda assim existe esse medo do contágio e que a gente precisa auxiliá-las a administrar isso. Esse fato de não ver o ente querido que faleceu, isso tem mexido com a cabeça das pessoas, né? Muito, muito. Então, eu tenho acompanhado, teve até uma senhora muito querida, da minha família, enfim, que faleceu, que os filhos moram em outros estados. Então, não deu tempo, 2 horas não dá. Então, pelo menos eles tiveram aquelas 2 horas. Então, isso mexe muito, porque você precisa elaborar esse luto. Não é? Então, alguns pedem para filmar, alguns não concordam para filmar, não concordam, acham muito mórbido, né? Então, é uma situação nova,
Veja, é uma coisa mundial, né? Se fosse uma coisa pontual, como um desastre, enfim, mas é uma coisa mundial. Então, está se tentando lidar da melhor forma possível, mas não trabalhar bem o luto, esse processo da morte, tem também potencializado muitas dessas problemáticas. O medo e a desinformação, Rose, das pessoas com relação ao Covid? Então, o medo é frente a uma situação real, né? Está acontecendo, né? E a desinformação, que é muita informação, na verdade, sabe, Antônio Carlos? A gente precisa moderar, porque muitas fontes de informações, muitas delas não são verdadeiras, então inflama isso nas pessoas, elas não conseguem lidar. A hora que ela está começando a se restabelecer e retomar a sua vida, aí vem mais uma outra enxurrada de informações, a forma de contágio, né? Uma nova forma de vírus, enfim, né? Então, a desinformações, uns até vão para as redes sociais postarem fotografias de viagens, elas vão colocar palavras mais positivas, né? É preciso pensar nisso. Mas, às vezes, elas também são agredidas. Nossa, você está achando que não é sério? Às vezes, foi até recomendado a ela que não ficasse focado. Mas o medo tem se intensificado, porque é uma situação real, e a ansiedade também. A ansiedade, ela tem intensificado em função da desinformação. Não é? Porque eu crio um pensamento na minha cabeça e eu não consigo sair daquele ciclo. E aí, daqui a pouco, eu estou tendo uma série de sintomas, inclusive o sintoma do próprio Covid. Né? Eu posso desenvolver esses sintomas. Então, eu posso ter uma taquicardia, né? Sudorese, tremores nas mãos, né? E aí eu começo a ficar com muita irritabilidade, eu não como direito, eu não durmo direito. Então, isso também tem se agravado pela falta de informação. E para quem vai ficar em casa, tem que ficar em casa, o que fazer diante de tanta desinformação, diante do medo, diante de tantos medicamentos milagrosos que aparecem por aí? O que é melhor? Então, primeiro é estabelecer uma rotina, tentar pensar de forma mais racional, não é? Estabelece uma rotina dentro da sua casa, se reorganize o horário para levantar, para tomar o café, para ativar as suas atividades, né? Isso é importante, porque ajuda a gente a organizar o nosso pensar, porque ele fica muito bagunçado, né? Não sei para que lado eu vou correr. Nunca se teve tanta controvérsia em relação à medicação. Toda medicação ela tem o seu efeito colateral. Mas o que as pessoas estão sofrendo muito é que não há uma informação. Olha, vamos tomar isso aqui, estamos tendo resultados. Eu acho que até buscar os resultados positivos, informar mais. Então, moderar as informações que você está recebendo, né? Escolher um meio e aí teve a informação, ok, vamos continuar a vida, fazer as suas atividades, ajudar o filho, fazer o seu horário de trabalho, enfim, você que precisa ficar em casa, principalmente o pessoal de grupo de risco, está ficando mais, tudo fica mais potencializado. Uma segunda possibilidade que a gente pode fornecer aí é também você se cuidar. Você se cuida, eu me cuido e a gente se cuida. Então, isso é bacana. Não a gente ficar agredindo a pessoas que se sentem sufocadas com a máscara. E a gente também precisa entender isso. Às vezes elas têm falta de ar, é preciso dar um tempinho para ela, é preciso pedir para a avó sair um pouquinho ali no quintal, dar uma voltinha, fazer exercícios em casa, ligar para a avó, viu? Faz bem, ligar, perguntar como é que ela está. Você não visita e também não quer saber como ela está. E, por fim, notícias positivas, né? Tudo passa. Começar a acreditar nessa crença. Tudo passa, isso também vai passar. E nós vamos ter que aprender a lidar, que vai ficar aí, assim como a H1N1, assim como a dengue, assim como a gripe e qualquer outras situações de doenças contagiosas que nós já tivemos. Então, ela vai passar, nós vamos aprender a lidar e administrar. Então, é preferível que você busque uma orientação médica para fazer uso de qualquer medicação, para que não ocorra aí qualquer problema. Você que tem problemas de saúde, que às vezes uma medicação pode gerar uma outra problemática, né? Então, é preciso que você... Mas existem aqueles que, olha, para aumentar a imunidade, tomar um solzinho é bom? Vai lá, toma um solzinho, não é? Há pessoas que fazem uma vitamina, melhora a imunidade? Melhora o humor, você se sente bem, melhora a alimentação. Isso realmente também é importante.